Vamos falar no vídeo de hoje se é possível ativar arquétipos. Eu resolvi fazer esse tema porque eu tenho visto muito, tá? Nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, sobretudo também no TikTok, porque os assuntos ali eles costumam ser bem rapidinhos, né? Sobre as pessoas falando de ativação de arquétipos, né? Arquétipo para comunicação, arquétipo da riqueza, arquétipo do sucesso. O pessoal tá vendendo curso, inclusive, sobre ativar arquétipos. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aqui com vocês é o seguinte, eu não sou a dona da verdade, tá? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu sou Glaucia Pomiglio, eu deixo bem claro aqui em todos os conteúdos que a ideia é o quê? A gente exercer o nosso pensamento crítico e expandir a nossa consciência. Então, para deixar claro, né, de antemão, antes de eu seguir com esse conteúdo sobre ser possível ou não ativar arquétipos, como eu falei, eu não sou a dona da verdade e eu não sei se existe algum estudo, né, para além das obras do Jung sobre a ativação de arquétipos. Se existe, eu particularmente não sei, e se tiver e você conhece, peço até que você coloque aqui nos comentários para que eu tome contato com isso, tome conhecimento dessa questão. Porém, é importante deixarmos claro aqui que, segundo as obras do Jung, tá? Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, tá bom? Que desenvolveu toda a psicologia analítica. Então, quando você escuta o pessoal falar, psicologia analítica ou psicologia junguiana, a gente está falando do Jung. Lembrando que Jung se escreve Jung, mas a pronúncia é Jung, também não é Yang, tá? Eu já vi pessoas falando, inclusive uma vez um cliente falou, comecei a estudar Yang, daí eu fiquei meio assim, eu falei, o que é Yang? A questão dos arquétipos, não sei o quê. Daí eu falei, se escreve Jung, mas se lê Jung, né? A pronúncia é Jung, não é Yang. Então o que acontece, pessoal? Para o Jung, tá? Não existe ativação de arquétipos. Por quê? Dentro de toda essa estrutura, né, essa metodologia que ele cria, ele vai trazer para nós a questão do inconsciente coletivo. Segundo o Jung, o inconsciente coletivo, ele é a priori, ou seja, não é a consciência que gera o inconsciente, é o inconsciente que gera a consciência. Entretanto, dentro dessa abordagem, a gente vai ter o inconsciente coletivo, né, que ele denominou como inconsciente coletivo, e o inconsciente pessoal. No inconsciente coletivo, o Jung vai falar pra gente que os arquétipos, né, eles estão no inconsciente coletivo. Os arquétipos eles vão se constelar por meio do quê? Por meio dos complexos, tá? Então é como se o inconsciente coletivo energizasse, né, esse complexo com essas informações, aí a gente constela esse complexo. Então a manifestação arquetípica, né, das imagens arquetípicas, elas se dão por meio dos complexos. Então, primeira coisa, não se ativa arquétipo e nem se tem contato direto com o arquétipo. Toda vez que a gente falar sobre arquétipo, lembre-se que a gente está falando de comportamentos, tá? A gente está falando também de instintos biológicos. Dentro da obra do Jung, que é uma obra muito vasta, em todos os livros você vai ver que ele fala dessa questão do inconsciente coletivo. O que ele fala especificamente sobre os arquétipos é no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Esse livro, eu particularmente, considero um livro assim um pouco mais técnico, diria que um pouquinho mais voltado para psicólogos e terapeutas, mas eu sugiro fortemente que vocês façam a leitura desse livro. Inclusive, eu vou tentar trazer vídeos falando desse livro de uma maneira um pouco mais lúdica, né? Tentar tirar um pouco essa parte técnica, mas sem perder a essência e a profundidade do conteúdo. Porque assim, eu particularmente, quando eu vejo as pessoas falando sobre ativação de arquétipos, sobretudo envolvendo o Jung, eu tenho para mim que essas pessoas, elas minimamente não fizeram a leitura dos arquétipos do inconsciente coletivo. Caralho, tô com uma raiva, bicho, tô com uma... É muito profundo e, como eu falei, é técnico, é um pouco complexo. Eu acredito também, dentro, quando a gente fala da psicologia analítica, a gente sempre vai ter os seus pares de opostos, né? Então eu acredito que tem gente sim que propaga, né, esse tipo de desinformação de maneira inocente, mas eu também acredito que tem gente sim que está usando isso na maldade, na sacanagem, apenas e somente
para lucrar em cima de você que de repente não tem esse conhecimento. Pra roubar! Entenderam? Então, como eu disse, o inconsciente coletivo ele é a priori. Então, quando a gente nasce, o que acontece? Toda essa vasta informação, né, esse padrão de comportamentos que eles são o quê? São arcaicos, são ancestrais, a gente herda, tá? A gente sempre tem que entender que o ego, ele que vai fazer a gestão da nossa consciência. Então, quando um ego, ele tá, vamos dizer assim, em conflito, né, com si mesmo, que é o self, que é a representação de Deus em nós, é onde os problemas começam a aparecer na nossa vida. A gente precisa entender também, lembra, tá? Então, arquétipos a gente associa a comportamentos, tá bom? Então, o que acontece? Como eles são arcaicos, como eu falei, são ancestrais, a nossa consciência, a consciência, né, do ser humano como um todo, ela vai se modificando e expandindo de acordo com o passar do tempo. Então, quando as pessoas falam assim, por exemplo, eu vou ativar o arquétipo, sei lá, da Cleópatra, por exemplo. Você mentiu! Mentiroso! Você não está... A Cleópatra em si, ela não é um arquétipo. Ela é uma representação arquetípica que pode ser, inclusive, de diversos arquétipos. Quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, de Buda, de Shiva, não são arquétipos. São representações arquetípicas que esses indivíduos, né, esses seres possuem e que provavelmente não é de um único arquétipo. Então, quando alguém fala, por exemplo, eu vou ativar o arquétipo da Cleópatra, no máximo que você está tentando fazer é uma neuroassociação de algum comportamento que você vê ali, que ele pode ser bom ou ruim, porque lembrando, os arquétipos eles têm os seus aspectos luz e sombra. Então, às vezes é uma manifestação que, de repente, um comportamento que você não enxerga em você, ou que você gostaria de ter, e quando você fala que você vai ativar, no máximo você está fazendo alguma uma neuroassociação. O que é importante também é que nos mitos, a gente vê nos mitos, a gente vê nos contos de fadas, a gente vê nas religiões as manifestações arquetípicas. Então você não tem contato com o arquétipo, você tem contato com imagens arquetípicas, com um símbolo que vai carregar uma informação arquetípica. O que a gente precisa lembrar também, o Jung ele descreve que o inconsciente ele é atemporal e ele é ilimitado. Então a função desse inconsciente coletivo para nós, lembra que eu falei, os arquétipos vão se constelar por meio dos complexos. Essa função é o quê? Às vezes você emerge para a consciência um conteúdo arquetípico que é ilimitado, às vezes para te ajudar em alguma questão de conflito ou de algum aspecto crítico nesse momento da sua vida. Então, às vezes, você vem com essa ideia que você quer, por exemplo, ativar o arquétipo do sucesso. É mesmo, Mas tem uma informação ali no seu inconsciente que ele está tentando jogar ali, sabe? Como que fala? Em gotinhas para você de informação, que às vezes é aquela informação que você precisa para um evento crítico, traumático ou alguma situação que você esteja passando nesse momento. A partir do momento que você fica tentando ativar alguma coisa, às vezes aquela nem é a resposta melhor para o seu momento de vida atual. Então tomem cuidado quando vocês escutam falar sobre ativar arquétipos. Primeiro que, como eu falei, segundo a visão de Jung, não existe ativação de arquétipo. Outra coisa, o Jung vai falar sobre o processo de individuação. Nesse processo de individuação é o quê? Você começar a tomar consciência, né, do porquê que estou tendo essa consciência no momento, qual que é a função, para quê, qual o objetivo. Então a gente sempre vai ficar nesse porquê e para quê, né? Para que estou com essa consciência que tenho agora nesse momento? Para onde essa minha consciência está me levando? Entende? É um trabalho mais difícil e um pouquinho mais profundo. No máximo, o que você pode fazer, que é uma outra casca dentro da abordagem analítica, quando você fala, eu vou ativar um arquétipo, você pode estar, de repente, manipulando um aspecto da sua persona, porque nós temos, né, o arquétipo da persona, que é onde a gente vai moldando para a gente transitar em diferentes áreas da nossa vida. Só que isso também pode ser um grande problema para a sua saúde mental, porque de repente você pode sustentar algo ali na sua persona que não necessariamente é um conteúdo que o seu inconsciente está tentando trazer para que você trabalhe nesse momento. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam presas, por exemplo,
Há algumas características da persona do tipo, eu sou foda, eu sou uma pessoa de sucesso, eu dou conta de tudo, eu tenho que, não sei o que, lá, beleza. Você tá manipulando e trabalhando com uma casquinha ali dentro desse processo que é relacionada à sua persona. Só que, para além disso, né, do self, que é a representação de Deus em você, o si mesmo, o caminho às vezes é outro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então você tá nessa loucura aí de ativar arquétipos que, se fosse possível, e se você de fato compreender o que é um arquétipo, você correria dele. Né? Dentro do processo de individuação, se você parar para ler o que o Jung está falando na teoria dele, na verdade, quando a gente começa esse processo de individuação, você não vai se aproximar do arquétipo. Muito pelo contrário, você vai se distanciando desse arquétipo. Porque os arquétipos estão aonde? No inconsciente coletivo. Os arquétipos são atemporal. O arquétipo tá aqui, tá ali, acolá, tudo junto agora. O arquétipo tá em mim, tá em você. Lembra que eu falei? O inconsciente coletivo é a priori. Isso significa que você, eu, todos nós possuímos todos os arquétipos. Acontece que, de acordo com o nosso contexto de vida, de acordo com a vida de cada um de nós, esses arquétipos vão sendo constelados em momentos diferentes da nossa vida. Então, para fechar, para o vídeo não ficar muito longo, segundo a teoria do Jung, não se ativa arquétipos. A teoria do Jung em relação aos arquétipos vai muito além de ativação. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque a internet tá complicada hoje em dia, esse tanto de desinformação, pessoas querendo lucrar, tá? Quando a gente fala de processo de autoconhecimento, a gente tá falando da sua vida. E dependendo de onde você cai, né, em que tipo ou qualidade de conteúdo que você cai, ao invés disso te ajudar, né, em termos de saúde mental, em termos psíquicos, na verdade pode até acabar te prejudicando, tá? A gente já tem outros vídeos aqui no canal, onde a gente fala dos complexos, fala do arquétipo, mas o arquétipo é um assunto complexo, tá? Que ele é distribuído e trabalhado praticamente em todas as obras do Jung. A gente não pode pegar um contexto bom desse, profundo, complexo, e reduzir à mercê do lucro, tá? Para isso, eu separei uma frase, tá? Retirada do livro que eu falei para vocês, Arquétipos e Inconsciente Coletivo, que o Jung vai dizer o seguinte, tá? Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este, porém, repousa sobre a camada mais profunda, que já não tem a sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos de inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo coletivo pelo fato do inconsciente não ser de natureza individual, mas universal, é o que eu falei, o a priori, arcaico, ancestral. Isto é, contrariamente à psique pessoal, ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são com grano salis, os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos, que eu falei. Ele é atemporal, ele é também amoral, ele está aqui, está aí, está colar em todo o tempo. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Então, cuidado, às vezes o seu inconsciente está trazendo uma informação para você de algo, aspectos que você precisa trabalhar nesse momento, em alguma situação de repente crítica que você esteja, e você tá com essas ideias aí, tentando ativar arquétipos. Você tá, na verdade, tentando limitar aquilo que é ilimitado, que no caso é o inconsciente coletivo, e ele está operante diariamente, ativamente na sua vida, o tempo todo e a todo momento. O seu trabalho é esse processo de autoconhecimento, reconhecendo quais são esses conteúdos arquetípicos que estão se manifestando na sua vida nesse momento e começar com esses questionamentos. Por que e para que isso está me servindo aqui e agora? Tá bom? Espero que tenha ficado claro e fique atento. Eu já fiz outro vídeo aqui trazendo um pouco essas críticas, esse pensamento crítico. Falei sobre a espiritualidade e agora vim falar sobre os arquétipos.
Mais uma vez, pessoal, se existe algum trabalho, tá? Eu não sou a dona da verdade. Se existe algum trabalho sobre ativação de arquétipos, se de repente funciona para você, ok. Eu tô trazendo para você uma perspectiva e uma visão da psicologia analítica. Quando você vê algum vídeo, algum conteúdo ou alguma informação associando ativação de arquétipos às obras do Jung, está incorreto. Jung não fala sobre a ativação de arquétipos. É importante vocês saberem também que isso é utilizado muito para o marketing, né? Então o marketing, o que ele vai fazer? Ele vai pegar principais ali arquétipos para trabalharem dentro desse contexto, entende? Mas o arquétipo, eles são ilimitados, tá? Os arquétipos, na verdade, eles não são descritos, segundo Jung, eles são circunscritos, tá? Então, assim, é complexo. Não dá simplesmente para pegar um assunto que é complexo, que afeta as nossas vidas e reduzir simplesmente a conteúdos de venda, né? E a favor do lucro. Eu falei que eu ia encerrar, mas eu tô falando aqui com vocês, eu tô lembrando de mais um ponto que é interessante também. Sobretudo em cima dessa frase que eu li do Jung, que acho que ficou claro para você o quanto que é profundo, né? Sobre essa questão dele falar do inconsciente coletivo estar presente em todas as coisas. O Joseph Campbell, não sei se vocês já ouviram falar do monomito, né? Ele descreve o monomito, o que ele vai falar? É uma jornada, principalmente a jornada do herói, que ela vai acontecer em todos os lugares. O que diferencia só, por exemplo, é o lugar, é a cultura. Então, por exemplo, se você pega, quando você vê lá na jornada do herói, aqui na área de membros, tem um curso que a gente fala sobre isso, né? E a gente vai passando por todas essas etapas da jornada do herói. O que acontece? Você pega, por exemplo, sei lá, um filme japonês, você vai saber onde aquela história está acontecendo e o desenrolar dela. Então você percebe que vai ser a mesma história, mesmo em lugares diferentes. Então, por exemplo, nos filmes, né, Hollywood usa bastante isso, essa questão do monomito. Quando você vai assistir um filme, por exemplo, ou até mesmo, sei lá, uma novela, o que acontece na jornada do herói? O herói tá lá, de boa, aí ele recebe algum trabalho, alguma missão ali para fazer, a priori ele tem aquela resistência, mas aí ele vai, no meio da jornada dele, ele vai encontrar pessoas que vão dar informação, pessoas que vão ajudá-lo, né? Às vezes está associado a quê? A figura arquetípica do sábio, que vai te dar ali o caminho, que vai te orientar. Aí vai passar por todas as dificuldades, os desafios, para chegar onde? No final, ele consegue, né? Ou ela consegue atingir aquele objetivo. A gente não vê muito isso nos filmes? Coloca aí Senhor dos Anéis, Harry Potter, os filmes da Marvel. É como eu falei, a questão, o exemplo das novelas, mesma coisa. Às vezes o casal começa, por exemplo, né, começa lá feliz, por algum motivo eles se separam. Aí começa o desafio, né, dentro dessa jornada, envolve outros casais, né, tralalá, tralalá, tralalá. Aí no último capítulo da novela, o que acontece? Eles se unem de novo e todos viveram felizes para sempre. Fala, não me diga! Então, precisa tomar cuidado, prestar atenção nisso, porque quando um arquétipo, por exemplo, o arquétipo está em ação, você não barra o arquétipo, tá? Arquétipo em ação, lembra isso. Uma jornada, por exemplo, de início, meio e fim, uma vez que o arquétipo está em ação, você não barra, porque aquilo, de fato, o arquétipo vai precisar fechar aquilo que está dentro do seu próprio contexto. Então, agora sim, eu terminei, tá? Fica a indicação aqui. Arquétipos do inconsciente coletivo. Vou tentar trazer de uma maneira menos técnica para vocês. Me falem se vocês querem também que eu fale sobre esse livro. A Natureza da Psique também é um livro do Jung. É um livro mais fácil, tá, de ler, mais acessível ao público comum. Tomem cuidado com os mercenários da fé, os mercenários do sucesso e esses tantos mequetrefes que estão soltos por aí, tá bom? Um beijo para você. Se você gostou, vou pedir para que você deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.